Estamos aí de novo. E seu Carlos, Amém. muito prazer. Sejam bem-vindos mais uma vez, todo o tempo aí com você. Todos os sábados, às 7 horas da noite, a gente está com esse vídeo saindo quentinho aí para vocês, curtirem um pouco da palavra junto com a gente, tá? E hoje a gente tem um assunto muito legal para falar. Bem Todos bacana. eles são, né? Porque a gente, né, Carlos, a gente admira e é apaixonado por todos, mas eu acho que esse de hoje tem uma coisa assim especial também, Ele né, tem, cara? tem, porque eu acho que a mensagem que ele passa ali, e é Cristo falando, é falando com a samaritana. Mas, tá dando spoiler já. Mas é ele falando com a humanidade. E assim, se você não segue a gente, segue aí, a gente tá no YouTube, no Instagram, Falando da acessa ali. palavra. Isso. Estamos aqui aprendendo junto, né? Eu sou um iniciante, apesar de já saber de Jesus há muito tempo. Tem um pouco mais de um ano que eu fiz a minha conversão e de forma inteira. Sim. E Eu a também. gente está aqui aprendendo, Com os né? textos, né? Trazendo aqui junto com vocês. É o nosso bate-papo com o Edson que está atrás também, com outras pessoas que a gente quer ver se convida, né? Sim. Que a gente está lendo e bebendo dessa água limpa e a gente está compartilhando isso com vocês. Em falar em beber, hoje tem coisa de beber nessa palavra, hein? E coisa poderosa. Tem. Ou sabe uma coisa interessante que me pega nesse texto? Cara, que assim, às vezes a gente fica meio encabulado, eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre pensar a respeito e questionar e repensar, e Deus pra mim é um negócio tão extra mundo, e eu sei isso pra mim já é uma coisa que eu já me dou melhor com isso, que eu penso, como pode em uma história relatada, Deus contar todo o plano dele com a humanidade? Como que pode, Incrível, em um né? fato de uma história, estar ali tudo que ele quer manifestar a nós, o que ele tem com a gente desde os tempos do início até o fim? Essa história de hoje revela todas as coisas, ou muitas delas, de tudo que Deus está tratando. Qual é o plano, para onde ele está indo, como que ele está fazendo com a gente, qual que é o convite dele a gente, o que vai acontecer após ele te convidar, o que ele tem para você. Essa história que a gente vai ler hoje e que a gente vai degustar dela junto tem a ver com isso. Amém. Né? Com certeza. Eu acho que é um convite, como a gente tem feito todos os vídeos, todo o tempo, para olhar para esse que nos conduz. E esse amor, ele é tão grande que ele veio para a gente primeiro. A gente não ama para ser amado. A gente foi amado e a gente ama. Não é? A gente foi amado primeiro, né? Uhum. Ele nos amou primeiro e por isso a gente pode amar. Com certeza. O primeiro amor é esse. O primeiro amor é o dele por nós, né? Vamos para a palavra. Vamos embora. Quer ler, meu? Eu vou começar lendo. Então tá, eu vou pegar aqui minha Bíblia aqui. Nossa, é uma história, né? É João capítulo 4, a partir do versículo... Vamos lá. Eu acredito que a partir do versículo 7, mas se você quiser ler do 1, porque nós vamos até o versículo 42, viu, Carlos? Eu acho que vale a pena. Eu acho que a história, Vamos ler, né? eu acho que essa história vale a pena. Vamos, estamos aqui para isso, então lá vai palavra. E não é só história, né? É a verdade, como você disse. É a palavra de Deus para nós. Viva. E aqui ela está mais viva que nunca, né? Aqui ela está vivíssima. É aqui que a gente descobre também, né? Então vamos lá. Jesus e a mulher samaritana.
Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, que era João Batista, né, que veio antes dele, eu acho que também vale a gente depois falar um pouco, que veio anunciar a vinda do nosso Salvador. A voz que clama no A deserto. voz que clama no deserto. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Olha aí, né, velho? Ele já... O que o Carlos está dizendo é, ele estava num lugar e iria para outro, e ele tinha mais de um caminho para chegar até esse outro. Mas ele escolheu passar pelo caminho que era por esse lugar que se chamava Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana. Eu acho que vale a pena falar aqui dessa situação cultural dos judeus e os samaritanos, né? Eu acho que a gente pode fazer como diz, um passant. Você quer falar? Por favor. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem, entendeu? Eles eram tribos um pouco que um excluía o outro, devido a muitos acontecimentos que vieram muito antes daquele tempo de Cristo. E realmente os samaritanos e os judeus não podiam nem passar na mesma calçada. Então eles não podiam, eles não se gostavam a tal ponto, porque um não cria na fé do outro. Então, mas assim, os judeus mais não acreditavam na maneira com qual os samaritanos tinham a crença do que os samaritanos. Então os judeus e os samaritanos criaram uma rixa, criaram um tipo como água e óleo, não se misturavam em nenhum tipo de espécie, para nada, nada, nada. E inclusive, quando Cristo falou que passaria por Samaria, provavelmente eles devem ter estranhado muito, porque é uma cidade que eles não gostavam de passar e quase nunca passavam. E a gente vê aqui como os apóstolos, lembrando do nosso vídeo anterior, como eles estavam como Cristo como pastor. Como pastor, né? Porque ele ia passar por Samaria. Todos eles sendo judeus. E como assim, né? Vamos. Você vai nesse lugar aí. Vamos lá. E seguiram o pastor. Isso é muito interessante, né, bem? Imagina. Você nem sempre vai para o lugar que você acha que é o ideal. Às vezes a gente está indo para lugares que nos parecem muito estranhos. Mas se você tiver com ele, só vai. Né? Isso. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Nossa, que legal, né, bicho? Você vê como é que o negócio conecta todas as histórias aqui, né? Sim. Desculpa te interromper. Não, e aqui ainda tem essa que você estava falando ali da rixa, e tinha também o local de adoração, onde se adorava a Deus, né? Existia essa diferença também. Existia, claro. Até porque nessa época ainda existia o templo, né? Isso. Onde estava o Santos dos Santos, que é onde Deus estava de verdade, né? Naquela época. Isso. Bom, e eles foram para Sicar, a terra que Jacó, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana?" Ali já tem um estranhamento, né? Tipo, Jesus estava sentado ao meio-dia, a luz em cima. Sim.
E ele pede de beber para uma samaritana, que era o que você estava explicando antes. Existia uma situação que nem se falava. Não, nem cruzavam a mesma calçada. Imagina quanto mais falar. E ainda mais homem e mulher. Porque homem e mulher também tinha uma distância. É. Então Era ali uma mulher e samaritana. e samaritana. E ela sabia que ele era um judeu, porque nas roupas deles há uma identificação, que é o nome de uma parte da roupa, que, se eu não me engano, Edson, pesquisa aí pra gente. O Edson tá ali e tem que fazer ele trabalhar, né, Edson? Quer dizer, já tá trabalhando por trás aqui das câmeras, ele que faz todo o nosso trabalho de câmera aqui, De luz. produção, de tudo. Edson, você é um cara especial pra nós aqui, cara. Obrigado por tudo aí. E vai pesquisar também, né? Dá uma pesquisadinha pra nós aí. Eu acho que se chama Talid, o nome dessa... como fala? É uma amarração que tem, que era de uma cor específica que só judeus poderiam usar. E ela reconheceu que ele era um judeu por conta das vestes Das dele. vestes que ele tinha. Bom, aí ela estranha, né? Quando Cristo fala com ela, ela já... Opa, esse cara é um judeu? Como assim que você tá falando comigo? Até ela também, do tipo, ei, eu não falo com judeu. E vocês são... A gente tem muitas diferenças, não rola aqui, entendeu? E aí, continuando, ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água de beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Existe muitas coisas aqui nesse trechinho e uma delas é o dom de Deus. Primeiro, dom é um negócio que você ganha, não é uma coisa que você adquire. Por exemplo, a sua vida é um dom de Deus, não é? Você não deu ela a si mesmo, mas você ganhou ela. E o dom de Deus tem até uma passagem que fala... Eu ia falar isso, né? Uma passagem que está falando dos dons de Deus, né? né? Tem os dons do Espírito, tem dons dados em muitos lugares aqui na Bíblia, né? E o dom de Deus é Ele mesmo. No caso aqui, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, o dom de Deus, também Deus... tem uma passagem que Paulo diz que a justiça é o dom de Deus. Que Deus nos deu a justiça como dom. Ele, sendo a nossa justiça, é quem ela mesmo se dava conta naquele momento ali. Quer dizer, ainda não se dava, mas estava perante. E ele diz, se você conhecesse, se você soubesse, tivesse conhecimento, quer dizer, não é só enxergar, mas ter conhecimento do que é aquele mistério que estava na frente dela. Aquilo ainda era aquele homem na frente dela significava apenas um judeu que tinha preconceito, que tinha uma rixa. Né? Que existia uma divergência ali e que estava falando com ela. Né? Porque... Pedindo água ainda, pedindo um favor. Não só falando, mas pedindo algo que viesse dela. E ele diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus. Eu até estava pensando sobre esse trecho e pensando, poxa, o dom de Deus, Cristo, ele veio dado. Lá naquele trecho de Isaías, está escrito, lembra? Isaías 9, está escrito, eu vou ler um pedacinho, porque é exatamente isso que ela está dizendo ali. E aí, Edson, achou? Não? Isso, é isso, né? Ah, então. Acertou. Aí, ó, as vestes dele tinha isso, que era um talite.
Isaías 9, 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pronto. Um filho nos deu. Isso aqui, ele é o próprio dom de Deus. Ele é aquele que foi dado. Ele é esse dom que ele fala, se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e lhe darias água viva. Agora, tem aquele outro trecho de Isaías também, Isaías 55. Olha como a Bíblia, ela nos ajuda a entender muitas coisas, até do que ele mesmo fala. Isaías 55, 10, que a gente até já leu essa parte em algum outro episódio, sabe? Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e as fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim também acontece. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ponto. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sensacional isso aqui, cara. Ela não voltará para mim vazia, na minha versão tá um pouquinho diferente, Sim. Mesma coisa. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Atingirá o propósito para o qual enviei. Quem é a palavra? A verdade é a vida. Pronto. Esse a quem fala com a samaritana. Exatamente. Essa água viva representa a própria palavra, que é Ele mesmo. Ele vai dar a ela o poder de ter nela a água que é viva, Sim. que é a palavra que sai de Cristo e que entra e renova ela por dentro e conduz ela a lugares que ela nem imagina. E é incrível esse texto, eu me emociono bastante com ele porque ele é incrível, né? É Deus se apresentando ao ser humano, à sua criatura, né? E todo poderoso, mas com uma humildade. Então, é incrível. Eu vou até continuar lendo, porque senão a gente vai se estender. Você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Né? Ela está olhando ainda para o mundo carnal, natural, né? E para as coisas terrena. Exatamente. Sim. Tipo, né? Tá pedindo água para mim. Eu tô num poço. Tenho com que tirar água. Mas você não tem. Como assim você vai tirar essa água viva da onde? Cara, como a gente é levado a pensar nas coisas apenas do terrenas, mundo, né, bicho? As coisas do mundo. Pra você ver, Cristo estava dizendo a ela: eu te darei água viva. Ela foi ali por uma necessidade de água. Sim. E ela foi tirar água, que é o que a gente precisa. E ela, claro... E num horário que nem era tão comum assim, a gente vai ver logo pra frente. Num horário que não era, que era muito quente esse horário ali. E veja que quando ele diz eu te darei algo que você nunca provou, ela pensa: como assim? Você só pode me dar dessa água que tá aqui. E eu tenho de onde tirar essa água, você nem tem. Veja que ela ainda tá cega, né? Ela ainda não tá enxergando quem é que fala com ela, que dom é esse que fala com ela. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu esse poço?
do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E tá ele falando de novo. Agora, Tá ele mas jorrando ali. olha pra você ver, né? Agora aqui já foi já assim, e até agora ainda era uma coisa, beleza, você ouvia ali na boa. Mas quando ele fala, quem beber dessa água terá sede outra vez, você já pensa, uai, mas então a água que ele tem, a água especial, né não? Aí beleza. Ela supre a nossa necessidade, que a gente Não, mas eu tô olhando ainda ainda com o tá... olhar dela terreno. Sim. Ela olhando assim, não, peraí. Eu tenho uma água que eu tô com Tem sede, que buscar é uma todo dia. necessidade. Eu bebo, mas quer dizer então que ele tem uma água que se eu beber, eu não vou ter mais necessidade? No mínimo você vai franzir a isso? sobrancelha e falar, vou ouvir mais o que você tem pra me dizer aqui. O que ele tá falando aqui, né? Sim. E aí ele continua ainda desse jeito. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Nossa, aí já... Não, aí ali ela falou assim, eita. Peraí, que não é qualquer um. Não, agora aqui você está falando de um assunto que eu estava falando de água agora há pouco. E de repente você está falando de vida eterna. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nossa Senhora. Uma fonte a jorrar. Meu Deus. Então a pessoa vai beber daquela água e vai virar uma fonte. Olha que coisa mais linda. Quer dizer, a gente aqui agora, né? Depois de 2000 anos, entendendo. A samaritana ali, naquele tempo ali, imagina. Não, peraí, eu vou me tornar uma fonte. Primeiro eu ia só beber uma água aqui. Você ia me dar água que você nem tem. Depois eu não ia ter sede. Agora eu vou virar a fonte, né? Não, mas realmente, né, bicho? Essa água aí, realmente, a gente não tem aqui. Eu quero dessa água. Não, porque, tipo, você vê a inteligência de Cristo, ao mesmo tempo que não só inteligente, mas verdadeiro. Eu acabei de ler um texto de Isaías falando, assemelhando a água, Deus dizendo, do mesmo modo que a água cai, fecunda. Veja pra você ver as palavras que ele usava ali. A água cai, fecunda, germina, dá o fruto, para aí o semeador colher. Teve todo um processo anterior. E aí, comer daquela fruta e ganhar os nutrientes que ele precisa para o corpo, da mesma maneira, a minha palavra não volta sem cumprir o propósito que eu a dei. Quer dizer, ele está falando que a água faz o mesmo caminho que a palavra faz. A palavra e a água têm uma mesma conotação. Elas são vida da mesma maneira. Isso que ele está dizendo é o próprio Deus. E nesse caso aqui, ele está conectando com ela de uma maneira que provavelmente ela nunca ouviu nenhum pregador, nem ninguém que falasse de Deus falar dessa maneira. Associar as coisas assim. E mais do que isso, ele era a água viva, presente como a palavra. A água associada à palavra era ele mesmo. Ele era o verbo. Ele estava ali pronunciando com ela, dizendo: se tu beberes de mim, nunca mais voltará a ter sede. Mais do que isso, né? Se tornará uma fonte de águas que vai jorrar para a vida eterna. E ele está ali se apresentando a ela e a todos nós que estamos lendo esse texto. Se apresentando. Esse ponto que você está abordando é muito legal, né? Porque até alguns estudiosos falam sobre isso, falam Cristo não se apresentou a outras pessoas como ele se apresentou para ela. Ela foi uma das primeiras pessoas que ele se apresentou dessa maneira. Olha para você ver que momentos atrás ele tinha se encontrado com Nicodemos, que era um cara que tinha todo o conhecimento da lei, todo o conhecimento da palavra. E a esse
ele não se apresentou dessa maneira. Ele disse, é necessário nascer de novo. Para Nicodemos. Mas para ela, ele diz, Nossa, é incrível. beba da água que eu tenho para te dar. Ele não falou para ela nascer de novo. Ele já deu. A fonte de água viva, estava ali na frente dela, já jorrando a água para ela. E continua o texto pra gente, né? Continua. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água. Ela ficou interessada, viu? Não é? É essa Boa. parte que ele veio falando e ela, poxa, não entendeu. Aí, de repente, algo tocou nela. Para você ver, mas ó, pra você ver como é que a verdade, Cristo dizendo a verdade de uma maneira muito inteligente, como faz com que as pessoas também se interessem, né? A verdadeira sabedoria, né? Sim. Que se apresenta. Sim. Então, a mulher disse a ele, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Olha que legal isso, cara. Aí é a hora que ela ficou humilde, esqueceu as diferenças entre judeus e samaritanos e pede para ele. Nossa, é verdade. Coisa boa. Mesmo com todas as diferenças, ela diz, algo tocou no coração dela de alguma maneira. A verdade, né? A verdade. À frente dela. Que ela diz, dá-me dessa água. Dessa água. Dessa não falou, água. Ela não disse, me dá água então. Dessa água. Para que eu não tenha mais sede. Só que ela termina falando, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Então ela tá meio confusa. Ali. Ela parece que tá vendo o sobrenatural, ao mesmo tempo que ela pensa, cara, é pra você ver a ingenuidade dela. As coisas do mundo. Mas né? Ao mesmo tempo, ela apareceu como uma criança acreditando que ela beberia uma água que não teria mais sede. Física. Porque ela trouxe essa verdade pro nosso mundo. Isso aí. De forma assim, literal, né? Mas ao mesmo tempo é bonito nela. Sim. Porque ela creu. Ela creu nessa água. Ela não sabia o que era ainda. Mesmo sem ter todo o conhecimento de que água era essa, ela falou, então me dá. Então me dá. Para que eu não volte mais aqui. Ela associou as coisas terrenas, ela misturou tudo. Mas o que é mais nobre, ela começou a crer nesse momento. Sim. E pediu-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta aqui. Nossa, cara. Agora aqui entra um assunto... sobrenatural. Lindo mesmo. Aí já entrou um sobrenatural, porque ela não tinha falado nada. Ah, então. Verdade. Como que ele sabia que ela tinha marido? Na cabeça dela, né? Como que esse cara sabe que eu tenho marido? Né? E ele sabia. Bom. Aí a mulher fala, não tenho marido. Aí replicou Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu vives agora não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Cara, eu quero falar uma coisa aqui. Nesse livro, Deus, ele vê Cristo como sendo o nosso noivo. Cristo, ele é o noivo da igreja. E a igreja, para Deus, ela é como uma mulher que se apronta para encontrar com o noivo. Deus entende a igreja como sendo uma mulher, a figura de uma mulher. E tem todo o resto nessa figura, né? Se a gente olhar dessa maneira. Uma noiva. Uma noiva. Ela tá se aprontando, tá no dia dela, feliz, né? A gente sim. Pensando. Um dia especial, né, cara? É o dia que ela vai dizer sim, o dia que mais ela esperado. Vai encontrar o amor dela, e isso tá público para todo mundo. É uma coisa pública para o mundo inteiro. A partir dali, ela já não é uma coisa, ela vira outra coisa. Nossa, cara. Ela já não é mais uma mulher que não é casada, ela vira uma mulher E a noiva, casada. Ela tem toda uma preparação, né? Ela fica se retirada, ela se prepara, ela se constrói.
ela fica bonita, ela fica bem para entrar no momento certo e encontrar com o noivo, né? Isso. Então, e dali vai se construir uma família. vai se construir um início. Isso. Perfeito. Cara, e essa mulher ali, ela tá representando todos nós. Ela tá representando a igreja. Ela tá representando a noiva. Essa noiva que ele diz tá tipificada ali nessa mulher que era rejeitada, que ninguém, ela não tinha crédito, ela não tinha privilégios nenhum, zero. Ela inclusive estava indo sozinha por alguns motivos, que normalmente as mulheres iam juntas pegar água no poço e ela estava indo sozinha por alguns motivos que não deixavam ela ir com outras mulheres. Então, ela já sofria, essa mulher sofria muito. Ela era muito discriminada, muito Discriminada. sofria vários danos nesse sentido moral, né? E Cristo ali vem exatamente dizer essa mulher como noiva, fazer com que ela entenda que esses maridos que ele pergunta ali, ele fala para ela: vá, chama teu marido e volta aqui. E aí ela fala: não tenho marido. E aí ele fala: isso você respondeu certo. E aí ele ainda, ele faz assim uma separação, ele ordena tudo para garantir a ela que de todas as coisas ele sabe. Todas essas coisas ele sabe. E ele diz: pois 5 maridos já tiveste. E esse homem com quem tu tá agora não é teu marido. Só que veja bem, na conta aqui são 6 homens. Cristo é o 7º. E o 7 é o número do que é perfeito. Cristo, ele é o perfeito, né? Porque ele tinha sobre ele os 7 Espíritos de Deus. E ele contempla o que é a perfeição, que conecta também com o 7º dia, que é o dia do descanso. Os homens, eles receberam uma lei, uma época, que no 7º dia, que é o sábado, seria um dia do descanso. Ele também é o homem do descanso. Ele é o Senhor do 7º dia. O 7 é o número dele, é o número do perfeito. E o 7, nesse caso, também conecta ao 7º milênio. Nós estamos no 6º e vamos adentrar o 7º com ele, casando com ele, entendeu? Essa é uma história mais longa. Eu não tô... Mas a gente, no outro momento, pode falar, mas essa é uma outra história. Eu quero aprender. Mas ainda temos algo a viver com ele. E nós, como igreja, estamos aqui, representados nessa mulher. Vamos seguir. Eu só queria fazer essa conexão, pois Deus vem contra a gente como humanidade, como você bem diz, na figura daquela samaritana. E nele, ele viu todos nós, que ao termos sede, ele seria a fonte de água viva e que bebendo da fonte dele não teríamos mais sede. Ali está exatamente a gente. E que o nosso noivo perfeito é ele, que é com quem a gente deve sonhar a nossa lua de mel após o casamento, né? Eu acho que aqui ele mostra essa parte sobrenatural para ela entender também que ele não quem é qualquer ele um. É. Ele é quem ele é, né? Ele é quem ele é. Com toda certeza. E aqui ele Quer faz continuar? uma pergunta para ela, não só complementando mesmo, que ele faz uma pergunta para ela e ela diz para ele a verdade. E ele confirma, né? Né? E ele confirma para ela: falaste bem. E aí, na hora que ela falou a verdade, ele diz: eu te conheço. Isso é muito interessante, Não esse é? ponto. Eu não tinha me lembrado desse ponto. É legal que você tocou nesse assunto. Ela fala: não tenho marido. Mas ela tá com um cara, com um homem. E muito da causa moral a qual ela é, nessa época, estilizada, como ela é botada à margem, é por conta desses maridos aqui, todos que Cristo falou. Tipo,
Cristo falou que ela teve 5 maridos e tá com o 6º. Então, tipo assim, naquela época era uma mulher completamente fora dos padrões morais ideais. E Cristo faz questão que ela saiba que ele sabe de todas as coisas as quais ela fez. As morais e as imorais, tudo sobre você, tudo sobre nós. Ele sabe de todas as coisas. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aqui ela está escalando. Ele primeiro era um judeu, depois ele era alguém que poderia dar algo para ela que ela não tinha. Daqui a ele se apresenta, fala para ela da vida dela, aí ela passa a crer que ele é uma pessoa especial, Ungida, um profeta. e aí ela fala que ele é um profeta. É verdade. Né? Então está escalando o conhecimento, está se passando o conhecimento dela. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa jornada também. Né? A gente primeiro ouve falar, daqui a pouco e é como você falou, a porta, ele está à porta, e aí a gente abre a porta e vai ao encontro dele, a gente vai vivendo essa escada, esse processo. Sim, vai descortinando ele, né? Isso. Vai vendo as partes mais importantes. E... Não, e ela tanto fala isso que ela faz uma questão. Ela elabora uma questão aqui. Nossos pais adoravam... né? Isso que eu estava colocando aqui. Ela, de repente, ela viu que ele era uma pessoa mais especial. E aí, olha só que situação, né? Eu coloquei aqui na frente esse ponto. Ela falou a verdade. E aí ele complementou: eu sei que é verdade. Ela confessou ali: eu não tenho marido. Eu estou com um homem, mas ele não é meu marido. E ela confessou ali, né? E ele olha para ela e fala: falaste a verdade. E aí conta a história dela: eu te conheço. E pra você desde ver, o ventre. E ele, quem poderia, não a acusa. Ele tá ali. Tem esse olhar também. Ele ainda totalmente valorizou o que ela fez de bom, que era falar a verdade. Foi. É porque ele, muito bem colocado, ele poderia ter jogado, como alguns irmãos fazem, né? Jogam o pecado na cara antes de ver o sofrimento que a pessoa está tendo. Como você bem falou, essa mulher era uma mulher que estava sofrendo. Naquela época, não se ter um marido era uma coisa muito difícil para a mulher. Ela sobreviver em sociedade, tudo era mais difícil. Tudo era o homem que podia tocar, podia fazer, podia andar, viajar. Então, ela precisava estar com um homem naquele momento. E as coisas não vinham dando certo para ela. Não vinham dando certo para ela, não vinham dando certo para ela. E de repente, quando ela vai buscar água no poço, tá o Senhor lá, cara. Sim. E nesse processo de escada que ela vem fazendo, onde ele era um judeu que fala com ela e ela se incomoda com isso. Daqui a pouco que a gente muitas vezes vem alguém e você conhece Jesus? E aí você se incomoda com aquilo, você, nossa, que sempre tem alguém querendo me falar de Jesus. Sim. Então ela vive esse primeiro momento, né? Quem é você que fala comigo? Daqui a pouco ela sobe mais um pouco e fica curiosa, ouve o que ele está dizendo. Tá, o que é isso aí? E aí, de repente, vê que ele tem uma água que tira a sede, que é as coisas do mundo. Daqui a pouco ela vê um pouco mais, que ele tem uma água que tira a sede, mas ela vai virar uma fonte. Aí ela para, já não consegue mais entender direito o que está acontecendo. Aí Ele muda o assunto repentinamente. Chama seu marido que eu vou continuar te explicando. Ele queria mostrar para ela, ele queria que ela tivesse certeza que ele a conhece no mais íntimo das misérias, das coisas boas e das ruins. Dos mais íntimos, que era o sofrimento dela. O sofrimento dela naquele momento era porque ela não tinha uma vida de marido, não podia andar, não tinha uma vida com o marido,
como você bem falou, não podia às vezes andar com outras mulheres. Sim. Tinha um monte de questões Ela ali. era E desmoralizada. Cristo vai pontualmente assim, chama o seu problema. Nossa. Exatamente, mano. E aí Sim. ela chama aquilo que tá travando a tua vida. aquilo que tá te incomodando, Aquilo que te coloca à machuca. margem. A gente até se empolga aqui. É. Ela vai falando tudo aqui. E aí ela fala pra ele e Não, confessa. eu não tenho Ela marido. confessa, eu não tenho. E eu não tenho é essa falta lá dentro dela. Agora, você imagina assim, sofrimento. o medo que ela tava de falar ali de marido, mano. Por que ela, tipo assim, pra você ver, né, que a gente tem medo daquilo que a gente sabe que não é bom, que não é certo. De alguma maneira, naquela existe época... uma justiça dentro de nós. Então, né? uma justiça própria, né? Pra você ver. Naquele momento que ele perguntou, ela pensou, meu marido, puxa vida, mas eu me separei lá atrás. E aí eu tive um outro, e aí não deu certo, agora eu tô com esse aqui. Nossa, como é que eu vou explicar pra esse cara qual que é a minha situação? Pô, pelo menos com esse eu não casei. Então, não tenho marido. Eu já larguei do meu marido há muito tempo, aquele lá que eu me casei mesmo. E aí ele fala, eu sei eu disso. sei. E aí ele E conta. é disso que eu quero falar. E é isso que a gente passa, né? Porque, às vezes, quando Cristo vem na nossa vida, ele toca em lugares que a gente não quer falar sobre aquilo. Que são lugares que você escondeu e você vive com aquilo, meio que como essa mulher samaritana, a uma certa margem. Dentro de você, não necessariamente fora, mas dentro de você, você sente aquela sensação de que não está no mesmo patamar dos outros. Que eu sou uma pessoa que tem esse problema e Cristo toca ele vem e na hora que ele vem ele toca nessa ferida para curar ela, né? E aqui nesse momento onde ela fala isso, né, Renato, que ele fala que disso é verdade e que ela vê que ele sabe de toda a vida, olha o movimento dessa samaritana. Já que o Senhor é um profeta, já que o Senhor Me tem ajuda a água, esclarecer um negócio aqui, eu tenho dúvida. e já que o Senhor tem a água de beber, já que sabe o da minha vida, ela pergunta para ele, né? Cadê? Agora eu sei que o Senhor é um Versículo profeta. 20. Aí ela já entra aqui no 20. Nossos pais adoravam... Ela não pergunta, ela faz assim. Então já que você é um judeu e profeta, tá, vocês ficam condenando a gente, vocês não deixam nem a gente orar. Como é que eu vou ser uma pessoa justa? Porque eu não sei nem onde que eu posso orar, onde é que é o real templo, se Deus está aqui, está ali ou está acolá, eu não sei. Então, como que é essa questão? Porque vocês ficam me julgando a gente, que somos samaritanos, que a gente não pode adorar em tal lugar. Ela não pergunta, ela afirma, porque é uma real naquele tempo. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Tá, cara. Agora, vai lá. Nesse momento aqui, bicho, vem uma das melhores partes desse texto. Ouve a resposta desse homem, do nosso Senhor Salvador. Quer ler ou eu leio? Eu leio. Você? Eu vou ler aqui. Vai. Mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá falando tudo aqui, cara. Tudo. Agora ele lavou a alma dela nessa hora ali, cara. Você imagina essa mulher sofrendo tudo que ela tem que sofrer, que ela sofreu, ouvindo. Está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Aqui é incrível. A hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em coração todo para Ele. Cara, isso aqui... É a hora que ele fala aonde vai ficar o templo. E essa parte aqui é que eu coloco de novo naquela escada. Ela vem andando, e ela fala assim, tá, já que é um profeta, aqui dizem que eu tenho que adorar ali. E Lá? vocês dizem que tem que adorar lá. E agora? Onde eu encontro esse Senhor? Aonde eu encontro Deus? Aonde eu encontro essa água viva? Veja, mesmo no momento, no seu pior momento, que era o momento dessa mulher, Ele vai ao seu encontro e te mostra o caminho. Mesmo no seu pior momento. Desde que você procure, Ele te encontra e te mostra o que ninguém ainda viu. Essa mulher tá vendo o que ninguém tinha visto ainda, quase ninguém. Muitos não tinham visto. Mas não só vê, Ele se apresenta, como você bem disse. Exatamente. Ele mesmo em pessoa se apresenta a essa mulher dizendo, está próximo e já chegou. Meu Deus, isso é muito sensacional. E essa parte, para mim, é uma parte emocionante, onde ele fala assim, porque são esses que o Pai procura. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Sim. E ele fala, esses que o Pai procura. E ele não chegou depois dela, ele chegou antes dela. Tava procurando, cara, imagina. Essa mulher, eu imagino, é muito difícil imaginar, porque Deus via o coração dela. Você falou que estava dentro da minha boca agora. Cara, ele viu o coração dela. Ele viu. E além do que ela passava, ou era repudiada pela sociedade, Deus via o coração dela. Então, independente do que você está passando nesse momento, independente do que as pessoas estão julgando o que você é ou o que você não é, saiba que existe um pastor que te vê lá dentro de você, no seu coração, no seu íntimo, em toda a tua vida. E ele sabe o que você está sofrendo, ele sabe o que você está passando. Sabe, mas ele diz, se beberes da água que eu te der, não terás mais sede. O que ele está dizendo é, eu matarei a sua sede. Eu farei com que as coisas entrem no curso certo. E aqui ele coloca, né, Renato? Deus é espírito, que era o que ela não estava vendo no início. Ela estava vendo a água natural. É mesmo. O templo, ela também estava vendo como sendo um templo físico. E ele revela a ela. Eu não tenho aqui se ele já tinha revelado aos apóstolos, mas ele revela a ela. Eles já tinham seguidores aqui e tudo. Mas tá eu digo falando assim, até que... ele revela a ela publicamente assim. Vai haver um tempo em que não adorareis nem lá, nem cá. Sim. Mas adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sim. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Que volta lá aonde ela respondeu que ela não tinha marido. Falando a verdade, né? Para ver que ela tinha honestidade nela, se tem uma coisa que não podia separar ela do próprio Deus, eram os erros dela. Eram os feitos que foram considerados e naquela época imorais e que desrespeitava a Deus. E eu não estou tirando o mérito disso, não estou dizendo que a imoralidade não estava em algum aspecto ali.
Mas não é isso que te separa de Deus. Ele Pelo sabe contrário, os caminhos. no momento em que você entende quem é você e do que você necessita, Ele te encontra. Porque você se capacita necessitado de algo no momento que você se considera necessitado. Mesmo que eu esteja doente, pode ser que eu não quero a cura. Mesmo que eu esteja com problemas, pode ser que eu ache que eu não tenho problemas, não é? Sim. Então, eu primeiro preciso admitir, entender quem eu sou, admitir mesmo que seja doído, como ela fez. Sim. E aí sim, você se torna capacitado para ter um que vai vir ao seu encontro e vai apagar, como dizem, vai apagar todo o teu passado e vai fazer uma nova vida a partir dali em diante. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. E eu vivi isso na minha vida, você viveu na sua. Eu espero que viva na vida de vocês também. Porque aqui a gente vê, como você falou, todo o plano de Deus para nós. E ele mostrando aqui quem que o Pai estava procurando. Os adoradores em espírito e em verdade. Isso Ela onde? aqui, Na igreja, na noiva. e ela aqui, ela coloca, né? Ela falou a verdade. Então, não minta para você mesmo, nem para Deus. Vá na sua direção, porque ele já está lá sentado esperando. Isso com tudo que você tem. Declare a Ele todas as coisas. Esteja nu, totalmente despido de tudo e entregue na mão dele. Ele vai acolher de uma maneira excepcional, a qual todos nós estamos se entregando dia após dia. Porque viver isso realmente é provar da água viva e cada vez mais sentir menos sede, dia após dia, né? Vamos seguir? Porque a água é viva, né? E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, assim, como que vai descortinando a cegueira ali Né? de quem estava ali na frente dela, e ela vem, e aí de repente algo no espírito dela toca, e ela fala: opa, esse tempo que você está dizendo, eu sei que vai vir o Messias. É, né? Ela se toca, né? Pra você ver, ela acreditava no Messias que seria salvador para eles, que seria alguém que traria boas coisas, esperança, coisas boas pra gente. Ela ficou animada. Sim. Ela falou: eu sei, quando vir aquele que é chamado Cristo, quando ele vier, ele vai esclarecer tudo, ele vai ajudar a gente, ele vai arrumar a nossa vida, né? Isso. Isso é muito legal isso aqui, cara. Continue aí pra gente. Aí ele fala pra ela: eu que te falo sou o Messias. Ele se revela, que é o que você estava falando. Ele se apresenta a nós, como apresentou a ela. Nesse momento chegaram os discípulos e se admiraram que estivessem conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou nada. Que queres saber ou por que falas com ela? Porque os discípulos, eles tinham ido a algum lugar, eles tinham ido numa cidade vizinha comprar algumas coisas para comer e beber, enquanto Cristo ficou ali, esperando eles no poço. E quando eles voltaram, ele estava conversando com a samaritana, entendeu? E então deve ter sido algo estranho, eles devem ter se perguntado um pro outro, mas para Cristo ninguém perguntou nada. Enfim, a mulher então, olha esse pedaço aqui. Depois dele ter se revelado para ela, no coração, ela sentiu algo. Que ela veio sentindo, como você disse. Ela foi subindo de nível, numa conversa, num papo, cara. Num papo. Tem gente que leva a vida inteira. Mas num papo, ela foi sentindo. No final, quase no final da conversa deles, tá escrito aqui, ó. A mulher, então, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede o homem que me disse tudo sobre a minha vida. Não seria esse o Cristo e tal? Ela acreditando que era o Cristo, né? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Vejam o que essa mulher fez, cara. Saíram, pois, da cidade. A verdade é que
ela estava vendo ali era tão contagiante que mesmo uma mulher que estava à margem, naquele momento a verdade fluía dela como uma fonte de uma maneira que todo mundo falou, eu quero ver isso. O que é isso que ela está falando? E olha aqui, exatamente. E olha que interessante. O que a mulher foi fazer lá? Ela foi buscar água. Nessa época eles usavam um negócio que chamava cântaro, que era um tipo de um vaso, suporte, né? para colher água. E a única coisa que ela foi fazer lá, ela largou para trás. Tá escrito. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade. O que ela foi fazer na cidade? Ela foi anunciar isso que a gente tá falando aqui para vocês. Estamos aqui como a samaritana aqui, Sim. nós dois. E o Edson ali junto. Mas a gente, como ela, a gente larga as coisas para trás e vai anunciar o quê? Esse homem que a gente viu, que a gente encontrou. Porque ele mesmo se apresentou a nós. Um processo igualzinho, né? Igual. A gente, com o nosso sofrimento, vindo ao meio-dia, com o sol na cabeça, sozinho, com alguma coisa que estava ali machucando, e no poço que a gente busca as coisas do mundo, ele estava sentado lá se apresentando em espírito. Meu Deus. Cara, é impressionante, mesmo. Nossa. Ela foi anunciar a boa nova. Ela foi anunciar quem era aquele homem. E nesse momento, deixou tudo para trás. Ela deixou a única coisa que ela foi fazer lá. Ela estava sozinha. Ela conheceu um homem no poço. E aí? Tu tem deixado alguma coisa para trás para falar sobre ele? Tem que deixar, né? Mas nem tem que deixar, não. Ele não pediu nada. Ela soltou o que ela não precisava mais. Sim. Né? Ela soltou. Ela soltou. Sim. E ir para Cristo é isso. Às vezes a gente pode até pensar, eu tenho que me formatar. O evangélico faz isso, não faz aquilo outro. E a gente fica, às vezes, entrando nesse entendimento, que foi o meu, e pode ser o de outras pessoas, de, eu vou ter que mudar tanta coisa. E eu acredito, mas eu não quero ter que fazer desse jeito, né? Que era o meu jeito. E quando a gente vira essa chave, como ele colocado aqui nessa palavra, já está sentado no poço, onde a gente está buscando as nossas necessidades. Mas além das nossas necessidades físicas, ele está preenchendo as nossas necessidades espirituais, que tem o tamanho dele, não é de outra pessoa, não é do marido, não é de um mestre, não é de um guru, não é de um emprego, não é de dinheiro, é um vazio que só Deus pode preencher. E nessa hora que ela entende isso, ela já está cheia e ela solta até o que é natural. E passa aí falar dessa alegria de que o Messias, que eles tanto esperavam, será que não é ele que está ali? Aquele que vai resolver todas as coisas. Será? É. E aquela expressão dela era tão verdadeira que contagiou, mesmo ela sendo alguém, porque, cara, as pessoas podiam olhar, é aquela mulher. Exatamente. Agora veja bem, Carlos, como você falou de subir o nível. Cara, se a gente pensar quem ela era antes e até esse pedaço, ela soltou o cântaro e saiu correndo para falar sobre aquele cara que agora há pouco ela estava dizendo, tá falando comigo aí, tu é um judeu. Ela soltou o cântaro para ir divulgar quem era aquele cara. Tipo assim, dizer, gente, eu encontrei o cara. Eu não encontrei somente qualquer um, né? Então, realmente, até a visão sobre Deus dela mudou. Porque aquela era a visão que ela tinha de Deus. Sim. Antes. Porque ela estava no mundo. A visão que ela tinha cultural sobre Deus daquela época passava como sendo aquele Deus que ela viu antes.
Olha, você é isso, me julga assim, assado. Você nem deveria estar falando comigo, porque eu não sou impura para vocês. Esse era o Deus que ela via naquela época, naquele momento. E dali a pouco E Deus Cristo, falando ele com está tão no ela. marco ali, é um marco, né? E o poço, às vezes, era um marco também, Uhum. de um território para outro. E ali, tanto é uma marcação de mudança, que ele fala, vem chegando o momento, e aí, nessa mesma continuidade, ele já é chegado, porque eu acabei de te anunciar, que ele está vindo e essas coisas vão mudar. E ele sou eu. E não tem mais o mundo, o templo aonde tem que ir. Não, e assim, sabe o que me veio agora aqui a gente conversando é, ela realmente via Deus diferente, mãe. Ela não via Deus como ela viu nele. Esse Deus que ela viu nele ali É só ele que pode apresentar. transformou ela por É dentro. porque é só ele que pode apresentar. Ele é além do nosso entendimento e conhecimento, não é? Porque a experiência que eu tive não era a experiência que eu imaginava. Quando eu tive essa experiência da minha transformação para Cristo, ele já estava me esperando. E quando eu cheguei e ele se apresentou a mim, esse amor puro, além do nosso entendimento, a paz além de tudo, naquele momento era o alfa e o ômega para que tudo é feito. Porque tudo é feito. Uhum. Poderia desabar tudo naquele momento. Eu já estava no lugar onde eu deveria estar, com o Senhor. Então, esse momento me lembra muito essa parte aqui que você falou, ela larga as suas necessidades humanas para ir anunciar. Anunciar aquele que está sabendo da vida dela inteira. Ela ainda está tentando Tá entender entusiasmada, né? e está tentando entender o que é que está acontecendo, né? Cara, muito louco isso aqui. Porque Ela vai andando e esse entusiasmo dela consegue vai chegar chamar aqui mais a hora. pessoas. Vamos lá, vamos ver quem que é esse que ela está anunciando dessa maneira. A gente vai ler esse pedaço aqui. Esse ponto dela transformar tem muito a ver com o que aconteceu comigo. Realmente, eu tive 2 momentos de ver Deus de 2 maneiras. Ali, ela achava que via e depois ela viu. Porque assim, tem um momento da sua vida que você acha que você está vendo Deus. Uhum. Mas esse Deus, não sei, ele parece estar meio conturbado em algum momento. Quando você encontra, o que te acontece é o que aconteceu com essa mulher. Porque quando você encontra o Deus verdadeiro mesmo, acontece tal como o que aconteceu com ela. Você tem uma vontade de jorrar, não é? É. Eu tô me vendo aqui demais. Além de você mesmo, você já não tem essas necessidades e o julgo do mundo. Ele já é um jogo diferente. Já é diferente. Isso mesmo. Show de bola. Ó, quando os discípulos chegaram perto dele, eles ficaram perguntando para ele, uai, mas porque eles estavam numa viagem, né, a pé e tudo, e eles foram pegar comida enquanto Cristo ficou esperando, claro. E aí nesse momento quando eles voltam, eles perguntam para Cristo, né? Uai, cadê? Onde é que a gente tava? A gente tava aqui, né? Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, você não vai comer? Come com a gente aqui e tal, a gente trouxe coisa e tal, né? Aí ele fala, tem um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram um para os outros, será que alguém trouxe alguma coisa para ele de comer? Veja como é tudo muito apegado à terra, né? Sim. As coisas daqui. E lá foi a água. Sim, e para aqui os o pão, né? discípulos o pão. Ó, pra você ver, mano. É tudo sensacional. Aí ele esclarece pra eles, né? Ele fala, vou te explicar, pera. Aí ele fala pra eles, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Senhor amado. Perfeito. A minha comida, eu vivo disso. O É o que me maná dele. alimenta. Sim. E ele nos convida a isso.
Exatamente. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede Vejam os campos, campos, pois já pois têm estão tom brancos maduros. para a colheita. Colheita somos nós, mano. Sim. Ó nós aqui, ó. Levanta os olhos. Olha aqui, ó. E logo depois disso vai chegar a gente aí, né? Ele só tá avisando para eles aí, ó. Ó pra você ver. Ele já viu, né? Levanta os olhos e dá uma olhada para frente. Minha filha, o A campo colheita tá já chegou. farta. Sim. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto da vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Quer dizer, um que plantou em algum momento, o outro que ceifa, e eles todos fazendo um trabalho juntos vão colher aquilo. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Ó, pra você ver. Aqui ele trata de coisas para trás, dos profetas, daqueles que vieram antes. Outros realizaram o cultivo. Ó, então não foi só a plantar. Alguém já deixou a terra, foi regando, foi fazendo o adubo, foi preparando, deixando a terra boa. E vós usufruíste do labor deles. Quer dizer, do trabalho deles. olha o que ele está propondo para eles. Já está pronto para a colheita. Então o nosso trabalho é só colher. Outros já plantaram, outros já prepararam a terra. E a gente vai colher, é isso que ele está falando. Sim. Vós usufruístes do labor deles, de outros que estavam para trás de nós. Estamos aqui colhendo frutos e frutos, né, Carlos? Muitos samaritanos, olha aí, ó, daquela cidade creram em Jesus. Por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aqui a gente vê a nossa própria história, né? As pessoas nos contam, nos falam. Aqui temos as nossas soluções. Aqui eu encontrei minha solução. Aqui eu vivi minha esperança. Eu entrego minha vida ao Senhor. E a gente ouve aquilo. A gente escuta. E a gente às vezes até acredita, porque a gente vê a pessoa bem, ou um milagre que acontece, né, na vida de alguém próximo. E você acredita porque aquele seu amigo, ou alguém próximo a você, ou alguém que veio evangelizar, que existe esse Senhor, que existe esse Cristo. Mas quando você vai em direção a Ele, aí você passa a conhecê-lo. E o mais incrível para mim, Renato, nessa passagem, é a forma personalizada que Cristo vem. Ele vem sabendo da vida todinha sua. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe de tudo que você passou. Tanto as suas fraquezas, como também as coisas que a gente acha que é injusta. Ele sabe tudo. Tudo. E quando a gente se põe, mais uma vez falando o que a gente repete sempre, né? A gente se põe a colocar Ele como Senhor, nova vida a gente tem. No caso, essa mulher, ela passou a ter um olhar diferente dos outros, porque ela veio e anunciou a Ele. E Ele veio para aquela mulher naquele lugar que estava ainda à margem. Tava. Para poder dar a ela o que ela precisava para não ficar mais ali à margem. Para dar a ela a necessidade, o que ela achava que tinha necessidade no mundo, e Ele deu mais, que é o que acontece com a gente. A gente às vezes vai por um motivo.
Muita gente vai à igreja por um motivo de saúde ou de riqueza ou de coisas materiais, mas quando você chega lá, além da parte que nos, nos incomoda, a gente vê que existe vida e vida em abundância. Sim. Tem tanta coisa mesmo nesse texto e é isso aí, cara, que a gente tá falando. Esse texto revela completamente tudo que a gente precisa. E eu tô aqui procurando um texto porque a similaridade é tão magnífica assim que só poderia ter sido feito por Deus. Aqui faz questão de dizer quantos dias ele ficou lá. E ele fala, você vê, aquela samaritana que ninguém sequer dirigia a palavra a ela, foi falar em nome dele. Quer dizer, ele não escolheu uma pessoa favorecida para falar pelo nome dele. Ele escolheu uma pessoa desfavorecida completamente. E era uma pessoa desfavorecida, mas que creu em espírito e em verdade. O passaporte dela, né? E quando ela creu em quem deveria ser crido, ela ganhou uma autoridade que foi dada a ela como dom de Deus mesmo, restaurando a dignidade moral dela, a ponto dela chegar nessa cidade e falar em nome de um que ela acabou de conhecer. Mas instantaneamente é restaurada a dignidade e a moral dela quando ela vai nesse lugar e as pessoas ouvem ela. E não só isso, o crédito é tão dado a ela que eles dizem, olha, agora, quer dizer, já tinha se encontrado com ele, voltou a ela e disse, olha, agora a gente acredita, não porque você disse, mas porque a gente também viu. Você é digna de confiança, o que você falou é verdade. E o que ela falou, ela passou a ser uma fonte que jorra. Né? Impressionante. E ele fala, ele passou com ele 2 dias. 2 dias para Deus é como 1000 anos. Nós estamos exatamente 2 dias desde que Cristo se foi, desde que ele ressuscitou, desde que ele existe, 2 dias. E eu queria também lembrar ali que no momento em que ela reconhece ele como Senhor e Salvador, e ele coloca aqui para os apóstolos também, que outros trabalharam, porque ela já conhecia a história. Sim, ela citou Jacó. Ela conhecia, então outros já tinham trabalhado aquele entendimento. Uhum. Ela sabia que viria um Messias. Todos eles sabiam, né? E ela estava aguardando ele, porque alguém estava cultivando ali. Alguém tinha plantado, né? E aí ele avisa para eles que aquela diferença, isso não vai existir mais. Ele avisa para eles. Somos um. Essa diferença, olha para o campo, levanta os olhos e veja que o campo já está preparado. Outros plantaram, outros cultivaram, e agora aqui é dizer que eu estou aqui no mundo e que eu vim para vocês. E essa história, ela me emociona, porque é a hora que Cristo fala assim, eu vim aqui por você, para você. Uhum. Não foi por acaso. A história das ovelhas, né? Não é? De que ele vem buscar aquela uma que estava perdida. E perdida no sentido não porque ela não sabia da história, mas é o momento em que eu falo assim, existe uma história antes de Cristo e existe uma história depois de Cristo. Depois de o ver, né? E é exatamente para mim um marco ali, onde ele coloca assim, e ele diz que não é lá, nem lá, mas que Deus está procurando os adoradores em verdade e em espírito. Ele disse, Deus está procurando, Ele está à sua procura, à nossa procura, Ele te procura. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em muitos lugares. Como está escrito em Apocalipse 3:20. Vamos lá.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa em sua casa e cearei com ele. e ele comigo. É esse o Deus que bate na tua porta. Não é? Convidando a um reino, em um reino que não é desse mundo. Por dias sem fim. Por dias que não acabam. Abra seu coração para Jesus. Sim. Deixa ele entrar e receba dessa água pura e viva que é a que ele tem para dar pra gente. Encontre com o noivo. Valeu. Todo tempo. Valeu todo o tempo, todos os sábados. Se você não segue a gente, segue aí, não é, Edson? É isso aí. Curte, compartilha com seus amigos. E semana que vem tem mais. Boa, valeu, fica com Deus, abraço.